Olá, bom dia, que Deus te abençoe. Vamos lá, gente, vamos começar a semana abençoada de Deus, uma semana cheia da presença de Deus, e eu profetizo sobre a sua vida, profetizo sobre a sua casa, uma semana muito abençoada, tá? Que Deus abra os caminhos, que Deus abra as portas, né? Que feche as portas do inimigo, quebra os laços do inimigo. Por outro lado, abra as portas de bênção sobre a sua vida. Eu quero ler um texto para te abençoar agora, texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 28, o versículo 20, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Jesus está dando uma instrução aqui, né? Que são os três grandes pilares da igreja, as atividades que a igreja deve fazer. E tudo que a igreja deve de fazer está baseado nesses três fundamentos. Ganhar pessoas para Jesus é o primeiro. Batizar pessoas é o segundo. E o terceiro é ensinar. Toda a atividade da igreja está envolvida nesses três fundamentos: ganhar, batizar e ensinar. Ganhar para Jesus é uma atitude. A igreja tem que ir pregar o evangelho, expor a palavra. Batizar é um ato também. Agora, ensinar é um processo. Ninguém aprende tudo num dia. A pessoa pode nascer de novo, mas ela precisa de passar por um processo de ensinamento. Tudo na nossa vida é assim. A escola secular, a gente começa a ser alfabetizado até chegar a uma formação maior na vida. E também no reino de Deus é assim. Você não aprende todas as coisas de uma vez. É interessante que quando a gente olha assim, a eleição que Deus tem com a igreja é a mesma eleição que Deus tinha com Abraão. Quando Deus escolheu Abraão em Gênesis 17, 18, 19, tem um texto que fala muito específico. Deus diz assim: por que eu escolhi Abraão? Para que ele ensinasse os seus filhos, os filhos dos seus filhos, aos preceitos do Senhor e o comportamento social. Ou seja, Deus chamou Abraão por causa disso. Agora, por que Deus nos chamou como igreja? Exatamente isso. Para a gente ensinar as pessoas os processos, a cultura do reino de Deus. Tudo em nossa vida tem que ter um princípio do reino estabelecido em nós. Senão nós vamos viver como pessoas que não tiveram experiências com Deus. Deus não quer que a gente seja um religioso ou uma religiosa. Deus quer que a gente tenha fundamentos do reino de Deus para estabelecer o que é estabelecido no céu aqui na nossa casa, na nossa vida. Por isso a gente precisa ensinar ao nosso redor e as pessoas que a gente ganha para Cristo o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Aqui Jesus está dizendo, a pauta que eu trouxe no Novo Testamento, eu quero que vocês ensinem isso aos que nasceram de novo. Por quê? Eu vou estar com vocês todos os dias, todos os tempos. Em nenhum momento sequer eu vou abandonar vocês. Mas vocês precisam entender quais são os princípios que regem, para que vocês não sejam salvos, mas derrotados, salvos para morar na eternidade e sem estabelecer princípios na terra. Isso é muito importante. Jesus está dizendo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, essa é a tarefa da igreja, ensinar pessoas. Não é tarefa de teólogos, é tarefa de pessoas que nasceram de novo. Você vai aprendendo e você vai ensinando. Quem é de família grande, sabe, antigamente era assim, né? Os pais faziam os primeiros filhos, ensinavam os primeiros filhos, depois os filhos ensinavam os irmãos. E a família crescia assim. A igreja é muito parecido. Nós temos que aprender e tudo que aprender a gente tem que passar e ensinar o outro, sentar com as pessoas, ensinar os princípios do reino,
Você não precisa ser um teólogo, você precisa só ter a Bíblia e ensinar o que Jesus ensinou. E isso é importante, porque isso é que pode mudar a vida de uma pessoa. Esse é um processo que todos nós passamos e devemos fazer com que as pessoas ao nosso redor também passem, né? Ensinar o que Jesus ordenou. Esse é um processo ao qual Deus te comissionou. E eu profetizo sobre a sua vida essa semana. Essa semana eu profetizo sobre a sua vida. Que vai ser uma semana que Deus vai colocar pessoas para você ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que você aprendeu já, aquilo que você sabe. Você não precisa se tornar um expert. Só aquilo que você está praticando em Cristo Jesus já está bom. Vai ensinando as pessoas ao seu redor, estabelecendo o reino de Deus. Amém? Eu profetizo uma semana abençoada na sua vida. Gente, hoje eu quero fazer um desafio com você, um desafio. É o nosso último dia para levantarmos oferta missionária hoje. Na terça de manhã a gente vai enviar o resto para o resto dos missionários, né? Nós enviamos na sexta-feira, o que arrecadamos de segunda, de terça a sexta, enviamos sexta-feira, e de sexta, sábado, domingo e hoje, nós vamos enviar amanhã, tá? Então eu queria fazer um desafio para você. Você não fez oferta, se você fez, que Deus te abençoe, que Deus multiplique muitas vezes mais, mas você que não fez a oferta, ouça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não fique de fora dessa jornada. São pessoas que estão fora do país esperando esse recurso para se manter, para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Eu posso recordar que as ofertas que mais marcaram a minha vida foram ofertas missionárias. Então, tá aí, a condição vai aparecer na tela, você pode fazer também pelo chat do YouTube, enfim, vai aparecer na tela aí a condição de você fazer a sua oferta. Amém? Vai aparecer aí. Eu queria enviar, nós temos ainda, eu acho que 8 missionários para enviar, e eu queria enviar ao menos um salário mínimo para cada um, então 8 salários mínimos, tá bom? Se Deus falar no seu coração, eu vou semear um salário mínimo. Se Deus falar no seu coração, semeia, vai ser bênção de Deus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso agora. Ajunte o seu coração junto comigo e ore comigo e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Não esquece de compartilhar ao menos com 5 pessoas essa live, essa oração. Curte ela também, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, tá bom? E eu quero desejar o milagre de Deus sobre a sua vida, desejar um dia abençoado. Que Deus te abençoe.